O sertão é luz, o sertão é som, o sertão seduz. O sertão é céu, o sertão é chão, sertão é povo, sertão de novo. A seca castiga, mas também ensina a que se aprender a viver no clima. Como dizia aquele poeta, o Patati, Passaré do sertão, nordestino sim, nordestinado não. Nordestino sim, nordestinado não. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera vida. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera vida. O sertão é sol, o sertão é luz, o sertão é som, o sertão seduz. O sertão é céu, o sertão é chão, o sertão é povo, o sertão de novo. A caatinga e a caatinga não morre, aqui se aprender com os bichinhos da vida, como dizia esse próprio poeta. Yolanda, boa tarde. Vira a câmera. Oi, oi, Clara. Boa tarde. A imagem está aparecendo aí, Clara? Não, ainda não. Meu sol, Só um minutinho, viu? eu mesmo sol. Aí. Olá, que alegria. Olá, boa tarde, Boa Yolanda. tarde, boa tarde. Também a quem chega. Olha eu aí acenando para todo mundo que chega, é uma grande alegria, né? Verdade. Que coisa boa. Então, hoje a gente vai discutir, né, uma das temáticas do nosso laboratório de estudos e práticas em pesquisa e formação aqui no Sertão. E é um laboratório composto por pesquisadores da Universidade Vale do São Francisco e da Universidade de Pernambuco. Então, a gente anda se organizando aí e trabalhando e estudando em torno da teoria metodológica de pesquisa-formação, né? Então, teoria e prática. Então, a pesquisa-formação vem ser um tipo de pesquisa em que o pesquisador se coloca implicado no processo. E é uma grande alegria a gente estar aqui, né, no dia de hoje, nessa tarde, inclusive começando aí, não é, com uma das canções de um cantor popular aqui de Juazeiro, recordando também que essa semana Juazeiro fez 142 anos, né? E a gente vem se firmando no Vale do São Francisco. Então, o LEPEF, que é onde Yolanda está aí no perfil, né? Já está no Instagram, então todo mundo que está aqui entrando pode acompanhar, não é, o laboratório. Então, tanto eu, Clara, quanto Yolanda fazemos parte. E o objetivo da nossa tarde hoje é conversar um pouco sobre trajetórias docentes em educação infantil antes e depois de algumas experiências. Então, esse foi o título, né, em que foi divulgado no cartaz, referente ao nosso diálogo de hoje. E aí, hoje, será um compartilhamento de experiências quanto à pesquisa-formação, como também acerca das trajetórias docentes em educação infantil. Então, é uma alegria compartilhar desse espaço com Yolanda, que a gente tem muitos pontos em comuns. Um deles é que fomos colegas no mestrado, e faz 2 anos já que a gente concluiu. Eu, né, já aniversariou os 2 anos de conclusão do mestrado, mas é um mestrado que é
foi tão potente que ainda continua ainda nos nossos dias. E ao longo da nossa fala vai ser muito isso. E a Holanda também já está perto, né, de fazer 2 anos também de conclusão do mestrado. E mais um ponto em comum é que nós fomos orientados pelo professor Marcelo Ribeiro, que é o coordenador geral aí do Laboratório de Estudos e Práticas em Pesquisa e Formação, e tem, assim, levado muito ao encantamento outros colegas, não é, orientandos do mestrado, e tem gente que começou a realizar a pesquisa e formação ainda na graduação. Eu gostaria, assim, de inicialmente, Holanda, você se apresentar um pouco, não é, às pessoas que chegam, para que a gente possa conhecer com quem é que a gente fala. Na pesquisa e formação, antes mesmo da gente começar um processo de pesquisa, a gente também se implica no processo. Então, se faz também conhecer. Quem é Yolanda? Olá, Clara. Eu quero dizer que é uma alegria enorme agradecer a todos que estão participando da nossa live. Dizer também que é a primeira live pelo Instagram. Eu não fiz algumas escolhas e no momento eu não tenho Instagram. E dizer que é uma alegria enorme estar com vocês aqui. E mais ainda por poder, mais uma vez, formarmos uma dupla, não é? Em um outro momento, como você bem colocou, na nossa trajetória nós já formamos outras duplas lá, outra dupla lá no mestrado, nos seminários e outras atividades. Então, que bom que estamos nesse processo e continuamos, como você diz. Fomos apresentadas a pesquisa formação pelo professor Marcelo Ribeiro. Gratidão, professor, por esse presente, né? Pela oportunidade de conhecer uma outra forma de desenvolver um processo formativo. Antes, quem é Yolanda? Nós colocamos essa apresentação da nossa trajetória enquanto docente, trajetória profissional, mas antes de ser um profissional, eu sou uma pessoa. Eu sou Yolanda Barreto, eu moro aqui em Senhor do Bonfim, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 25 anos e um de 19. Meu filho de 25 também já está no doutorado, aí na Univasf. Juazeiro, o outro filho, está estudando, fazendo cursinho também, porque quer medicina e a nota ainda não conseguiu. Então, essa é Yolanda pessoa, né? Mãe, docente, funcionária pública, docente da Rede Municipal do Senhor do Bonfim há 22 anos. E na rede municipal eu circulei da educação infantil às etapas do ensino fundamental. A educação infantil e ensino fundamental. Tenho algumas experiências também com língua portuguesa, inglês, quando a gente está na rede, em determinado momento, mesmo que sem habilitação, nós percorremos aí alguns caminhos, né? Então, tenho experiência também com atendimento educacional especializado, e nessa minha trajetória de formação, eu também tenho algumas, algo que é meu e que, assim, eu sempre converso com Clara, que a gente tem assim um percurso bem parecido, não é, Clara? Clara é pedagoga, eu também sou pedagoga. Clara é psicóloga, eu não sou psicóloga, mas também, em determinado momento da minha vida, eu cursei 3 períodos de psicologia aí na Univasf também. Tive que fazer escolhas, né? E aí tive que desistir do curso. E aí, nessa minha trajetória, também fui vendo essa questão da afinidade que eu tinha com a educação infantil, e aí eu comecei um investimento na minha formação profissional. Então, foi essa a etapa, né, que eu investi enquanto profissional, e aí fiz especialização em educação infantil, fiz psicopedagogia escolar. Então, toda essa minha trajetória no sentido de conhecer mais a área que você abraça, que você escolhe para a tua vida profissional. Mas... e nesse momento, nós estamos aqui também, mais uma vez, para compartilhar também tanto a nossa trajetória, como também o antes e depois de algumas experiências, e essas experiências com a pesquisa e formação. Legal, Yolanda. Então, eu também me apresento, né? Eu me chamo Clara. Pessoa, eu acho que eu sou muitas coisas, sabe, Yolanda? Eu sou uma amante da vida e uma pessoa altamente, sim, curiosa e antenada para o que
o mundo tem a favorecer, né? E eu digo assim, que eu sou um milagre da educação pública, né? Porque eu sou filha de uma família em que eu sou a primeira pessoa que ingressa no curso de graduação, inclusive na universidade pública. Então, fiz inicialmente, né, pedagogia, então foi o meu primeiro curso de graduação. E aí, mas tinha sido despertar sempre lá na adolescência ainda de fazer psicologia. E é engraçado que eu faço um percurso ao contrário, né? Que tem gente que faz primeiro psicologia e depois faz pedagogia, porque fica super encantado com a educação. E aí eu fiz a especialização em psicopedagogia e dentro da especialização eu acabei ingressando no curso de psicologia. Então foi assim, primeira vez assim, supetão, entrei, nem acreditava assim que na época eu tinha passado, né? Vivi o curso ao longo de 6 anos e no meio da graduação, as minhas coisas tudo assim no meio, né? Então, no meio da graduação também ingressei no mestrado e para mim foi um momento de me retomar enquanto pessoa, enquanto profissional, nas várias propostas, né, que a vida foi me lançando. E aí as temáticas, vocês vão observar que as nossas temáticas, a nível de pesquisa, falam muito sobre nós. E a pesquisa-formação valoriza muito isso, de que o pesquisador, né, implicado no processo, ele dialogue com o grupo, com as pessoas que estão envolvidas, mas que também fale dele. E aí é tanto que nas nossas pesquisas nós acabamos falando de nós, não é? Eu escolho uma temática que eu vou apresentar para vocês, o desenho da pesquisa-formação que eu desenvolvi no mestrado em Educação da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, né? O nome do programa é Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares. E na época que eu ingressei no mestrado, eu estava na metade do curso de psicologia. E aí eu fiz a questão da transposição dos saberes da psicologia para a educação e vice-versa, além também da filosofia. E aí, assim, a pesquisa-formação, como eu mesmo estava falando, ela tem muito jeito próprio de ser de cada pessoa. E aí eu gostaria, assim, Yolanda, que esse espaço ele seja aberto também a você. Falar como é que você desenvolveu, o tema que você desenvolveu a partir da orientação de Marcelo, né? A gente vai estar repetindo Marcelo, porque, né, o professor Marcelo, no laboratório, ele, assim, incentiva muito que o pesquisador se coloque também no processo. E é tanto, eu estava também recordando outro dia que nós somos as pioneiras, né, assim, da sedução que Marcelo faz com a questão dos orientandos de apresentar essa metodologia de pesquisa e nós fomos as primeiras, né, desse grupo. E aí, Yolanda, conta um pouco para a gente como é que foi, assim, o desenho da pesquisa-formação que você desenvolveu aí em Senhor do Bonfim. Bem, Clara, a nossa pesquisa, inicialmente, nós realizamos um processo formativo com professores da educação infantil, foram 15 participantes, mas antes, o grande desafio foi essa caminhada, né, aventurar uma caminhada pela pesquisa-formação, sem ter tido, assim, nenhum conhecimento. Então, assim, eu digo, foi um desafio, mas um desafio foi um presente. Porque, assim, você precisa se mobilizar para olhar o processo de formação, o teu e do outro, com outro olhar. Até então, na rede, nós participávamos, enquanto docente, de processos formativos mais nessa perspectiva institucional, programas do governo, onde já vem todo estruturado, esses programas de formação que primam muito pela questão da performidade técnica, mais instrucional, que não dá abertura para momento de reflexão, para aprendizagens colaborativas. Então, foi, de fato, um grande desafio. Mas, paralelo a esse desafio, eu também cursava, é interessante falar esse processo, todo esse processo,
de contato com a pesquisa-formação para a gente compreender algumas coisas também que facilitaram. Então, assim, não é um processo simples, porque você precisa desenvolver algumas habilidades, você precisa estar aberto para uma outra forma de olhar a tua formação, como eu falei anteriormente, e a do outro. E aí, a partir das leituras indicadas por Marcelo, que também é o nosso orientador, né? Como eu digo, eterno orientador, né? E aí, as leituras, elas vão te dando luzes, né? E aí vão surgindo alguns conceitos e outros elementos que você precisa se apropriar também, que não fazia parte da tua prática enquanto formadora também, nem nos processos que eu vivenciei enquanto docente que participava das formações, um pouco daqueles momentos em que eu desenvolvia as formações que eu também tinha aprendido e que era assim que eu fazia. Então, era uma outra forma de fazer e pensar a formação dos professores. Não foi um processo simples, mas bastante gratificante e transformador. Então, o grande potencial da pesquisa-formação é essa transformação que se dá também a partir da escuta de si do outro, que era uma outra coisa que processos formativos anteriores, e aí eu já estou no processo anterior, mas vou voltar para apresentar o desenho da pesquisa, você não estava habituado com aquilo, era uma outra forma de conduzir processo, era uma outra forma de participar do processo, onde não se tinha abertura para dialogar, para saber quem é aquele outro que está ali, considerar os seus percursos também, os seus processos. E aí eu volto. A nossa pesquisa, ela teve como título Processos Formativos, né, de Professores da Educação Infantil, significando o planejamento pedagógico no contexto de uma pesquisa-formação. Inicialmente, nós temos como objetivo desenvolver uma pesquisa-formação para reformular um documento que foi elaborado, um documento de planejamento que foi elaborado por mim, juntamente com as professoras da educação infantil. Só que, a partir do exame de qualificação, nós precisamos, né, nós fizemos a reorientação do objetivo, porque não daríamos conta de fazer essa reelaboração. Então, depois da qualificação e a pesquisa já estava em andamento, o nosso objetivo foi compreender como esses processos formativos, né, que aconteceram no contexto de uma pesquisa-formação, eles podem contribuir para a construção ou ressignificação de saberes docentes e professores da educação infantil. Para isso, nós desenvolvemos 7 encontros formativos, cada um com tema e pautas específicas. E esses encontros, eles tinham a relação, eles estavam articulados ao documento de planejamento, aos itens, elementos que compõem o documento, porque a pesquisa já estava em andamento. Olha só, um outro desafio, você trazer um outro, né? Mas articulando o documento. Isso nós fizemos, foram 7 encontros, e utilizamos para a produção e das informações os diários reflexivos, que também foi um outro desafio, não estávamos, nem eu enquanto formadora, pesquisadora, mediadora, tão poucos professores com essa questão do registro, né? Do registro e também as narrativas de formação. Então, imagine que nós tivemos 7 encontros, que foi realizado quinzenalmente. Nesses 7 encontros, que duraram em média 4 horas, nós tivemos horas de áudio, foram todas gravadas e transcritas por mim. Transcrevi tudo. Se fôssemos considerar as informações, teríamos aí muitos dados, né? Porque nem todos são aproveitados, são importantes. Mas a partir do objetivo nós precisamos descartar. Então foram produzidas muitos dados. E com isso, já falei da quantidade, né? Então, assim, o grande desafio aí, Clara, também em relação a esse contato com a pesquisa-formação, é pensar um processo de pesquisa que, ao mesmo tempo em que você empreende um estudo científico, você promove a formação. Então, inicialmente, requer de nós um movimento interno, né? Uma abertura para conhecer e saber. Pensando nisso, Marcelo orientou alguns textos, algumas leituras, e eu lembro de um texto de Perelli, eu disse, eu vou nesse aqui que tem alguns desafios que eles colocam, que foi a adesão. Então, assim, tem alguns pontos, alguns elementos que são super importantes.
quando ela trazia a adesão, a dificuldade de adesão dos professores. E aí nós não tivemos esse problema, porque também tem muito dessa relação, daquilo que, como você chega, como Paulo Freire bem coloca, que diz que não existem saberes maiores ou menores, existem saberes diferentes. Quando você chega para um grupo com essa relação de empatia, de cuidado, né? Com esse olhar de que estamos aqui todos na mesma condição, de seres aprendentes inacabados, eu acredito que isso favorece também essa questão da adesão. Todas aderiram e foram participativas, as 15 professoras. E aí, foram quantas? 15? 15 professores. 15. Entendo também que não é um número pequeno, já vista a questão da condução do processo da pesquisa-formação, né? Para a análise das informações, nós utilizamos a técnica de análise de conteúdo de Bardin, e aí a pesquisa também se fundamentou nos campos, né? Que diz respeito aos saberes docentes e também à formação de professores. O outro campo, que foi também a questão da especificidade da formação do professor da educação infantil, porque, como eu falei anteriormente, a nossa pesquisa, os temas estavam relacionados porque ela já estava em andamento e o objetivo anterior era reformular o documento. Pós qualificação, o objetivo foi outro. Os dados que já tínhamos produzidos, nós iríamos analisar esse processo todo formativo e ver de que forma a pesquisa, a formação contribuiu para a construção ou ressignificação de saberes desses professores. Então, assim, encantada com os resultados, encantada porque, assim, a pesquisa-formação, ele traz para nós, assim, no decorrer, você vai se dando conta, é aquilo que as professoras sempre colocavam, dá conta, você vai se dando conta de si no processo, né? Uhum. E uma coisa que para elas marcou muito e que a gente traz foi a abertura. No momento inicial, antes de desenvolvermos toda aquela questão de orientação, e quando nós fomos realizar essa primeira apresentação e o convite das professoras, nós fizemos as escutas preliminares, uma dinâmica, né? Porque eu não falei anteriormente, mas nesses 7 encontros nós utilizamos algumas estratégias. Ora foi uma entrevista em dupla, ora foi uma técnica grupal, uma tempestade de ideias, né, para levantar concepções e a partir daí uma discussão. Então, essas estratégias disparadoras de discussão, que, como eu já tinha conversado até com você, cada um, a partir do seu percurso, né, da sua compreensão, vai conduzindo o seu processo diferente, não é, Clara? Eu, como pedagoga, né, até nós conversamos sobre isso, tá? Aquela linha mais... Cada um vai conduzindo o teu processo a partir das tuas experiências, da tua vivência e como você vai compreendendo aquilo. E o interessante dessa experiência com a pesquisa-formação é que a todo momento você também vai se dando conta de si e vai repensando aquilo que a Jossô coloca. Esse movimento retrospectivo, prospectivo, como eu fazia, como eu vou fazer, e esse momento é muito interessante, porque eu começava a refletir quando as professoras começavam a se colocar, e elas também. Como você realizava as formações? E como é esse processo que você está vivenciando? Como é transformador, né? E aí nós percebemos também, elas vão fazendo essas colocações, quando elas diziam assim, já das escutas iniciais. Eu nunca participei de uma formação para alguém me perguntar o que era que eu pensava. Eu nunca passei de uma formação que eu pudesse falar de mim. Então, tem essa relação também de confiança, porque falar de si, você precisa confiar, estabelecer uma relação de confiança com aquele grupo. Isso não se dava no primeiro momento, mas no decorrer do processo, elas foram ficando mais livres, como elas se colocaram, para falar. Então, assim, foi um processo assim, um transformador, tanto para as professoras quanto para mim, enquanto pesquisador, mediador, que estava ali também naquele processo de transformar-se no processo, né? De formar-se e transformar-se junto,
como você diz, a pesquisa-formação, ela congrega a pesquisa e a formação. E é no movimento reflexivo, de escuta, e aí no decorrer também do processo. Olha que interessante. Como o processo formativo, ele te mobiliza para você buscar. Porque tem as orientações, mas quando você começa a ver as leituras, você vai ver coisas, por exemplo, nós pesquisando sobre essa coisa da experiência, da reconstrução da experiência, e aí nós encontramos Maturana, quando fala, né, dessa questão do recompor-se, desse movimento dos seres vivos, movimento autopoético, essas coisas. Então, assim, você vai no teu percurso também formativo, mobilizando outras leituras que você precisa trazer para a tua pesquisa. Então, a pesquisa-formação, ela permite isso. E as professoras validaram a pesquisa-formação também, dentre outras, que nós conseguimos, esse desvelar de saberes, essa questão que elas se dão conta de que não pode se valer apenas dos saberes da experiência, né? Que os saberes pedagógicos que são tão importantes quanto, essa questão dessa identidade profissional. Então, assim, uma outra coisa também que as professoras validaram nesse processo de pesquisa-formação foi o potencial da metodologia, né, enquanto processo de formação. Então, assim, foi tanto que nós escrevemos um artigo sobre isso, e nas escutas iniciais foi um capítulo, o primeiro capítulo, que nós consideramos importantíssimo, porque foi aquele momento que as professoras sinalizam e dizem assim: essa é a formação, esse é o momento. Eu nunca participei de um momento em que eu pudesse falar de mim. Eu nunca participei de um momento, eu nunca pensei que uma formação, eu escutando o outro, aquilo ia favorecer, né? Contribuir para o meu processo de formação também. Então, assim, esse foi o desenho, né, da nossa pesquisa, que foi desenvolvida aqui em Senhor do Bonfim, com professores das duas escolas, são escolas de tempo integral, as professoras eram professoras de tempo integral, e aí possibilitou, dentre outras, esse processo de ressignificar o planejamento pedagógico, que até então elas não se davam conta que a escola de tempo integral ela tem uma especificidade. A criança passa o dia inteiro na escola, é diferente de uma escola que é apenas um turno, né? Então, assim, foram um movimento transformador, né, que desvelou alguns saberes e permitiu a construção e a ressignificação de outros. E revelou, sobretudo, o potencial da pesquisa-formação como uma metodologia de formação de professores. Legal, Yolanda. Traz, né, por exemplo, a questão dos rigores da pesquisa-formação. Marcelo está aqui trazendo, né, que um dos rigores é as dimensões ética, atitudinal e relacional, que muito tu pontua aí na tua fala. E é interessante também, né, que assim, a gente ficou realmente contemplando e imaginando como é que foi essa experiência. E hoje você tem a condição de realizar a narrativa dessa experiência. E isso é uma grande beleza, né? Que até Jorge Larossa, bom dia, eu acho que foi até você em um evento que trouxe essa citação de Larossa, que a experiência é aquilo que nos passa, né? Em dados momentos, preciso parar para escutar. Então, é a gente também saber esses momentos de parar para poder se retomar, né? Então, é bem interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi, né? E depois a gente vai fazer os cruzamentos entre uma pesquisa e outra. Então, o tema que eu desenvolvi foi Cuidado em Educação, os sentidos da experiência a partir de uma pesquisa-formação com professoras da educação infantil. Eu desenvolvi a pesquisa-formação que a gente chama de pesquisa-formação fenomenológica, porque dentro do meu processo de
de estudo, eu compreendia que a pesquisa-formação tinha relação direta com a fenomenologia, né? E aí é tanto que a gente avança para a pesquisa, formação fenomenológica, que é um cruzamento que a gente faz a nível teórico-metodológico da pesquisa, formação com a fenomenologia, né? E aí a fenomenologia preza pela existência, preza pelo humano, preza pelo ser histórico, aqui e agora, e a pesquisa-formação também. Então a gente compreendeu, né, que essa relação ela estava ali aos nossos olhos e por que não já ousar no processo de mestrado. E aí eu desenvolvi a pesquisa-formação com um grupo de professoras da educação infantil de uma escola pública aqui da rede municipal de Juazeiro. Ao todo eram 13 professoras. E eu considero, inclusive, a gestora e a coordenadora que participaram da pesquisa, porque no segundo encontro elas acharam tão interessantes que elas pediram para participar. Tem uma questão também da pesquisa-formação. O grupo ele precisa validar a entrada de um novo componente. Então, as professoras que estavam no primeiro encontro validaram e elas puderam compor. A minha experiência com pesquisa-formação, de eu chegar na escola, e Yolanda, foi um pouco diferente da sua. Por quê? Eu já não fazia mais parte da rede municipal. Já fui professora da rede municipal de Juazeiro. Inclusive, nessa escola, eu trabalhei em um projeto interligado entre educação e saúde, em que eu era psicopedagoga. E aí, quando eu chego e proponho ao grupo, não é, a pesquisa-formação, as professoras logo rejeitaram a ideia. Claro que não foram todas. Mas quando a gente fala de formação, fala muito de formação, né, em algumas redes. Aí você pontuou isso, que às vezes a formação é dita como maçante, que é uma capacitação, que é uma transmissão de informação e não algo que se constrói. E aí a ideia foi o quê? Que eu pedi às professoras que inicialmente elas experimentassem no primeiro encontro e depois disso elas poderiam, cada uma decidir se iria ou não continuar. Então, vamos experimentar o primeiro encontro? Então, eu fui muito na ordem da sedução, voltando à palavra sedução. Eu precisei seduzir, né, as professoras e mostrar como era que seria a pesquisa-formação. E aí, depois do primeiro encontro, quando chegou no final do primeiro encontro e a gente foi fazer a avaliação, as professoras disseram, não, a gente vai embarcar nessa com você, vamos participar. E aí a ideia foi o quê? A gente desenvolver um processo formativo em cuidado, em que nós trabalhamos os chamados sentidos de cuidado. O que é cuidado? O autocuidado, o cuidado com o outro, com a prática docente e com o mundo. Então, nós desenvolvemos em 5 encontros, e aí, no final dos 5 encontros, a gente fez um momento de consenso, né? Em que todas as participantes, elas validaram as informações da pesquisa antes de ser apresentada, né? Antes de eu passar pela defesa, as informações, elas foram validadas pelas participantes, né? Então, elas participaram ativamente de todo o processo, começo, meio e fim, né? E aí eu lembro que no último encontro, uma das participantes disseram assim, que achava que ia ser algo muito maçante, né? Que ia ser algo que causasse angústia, porque o termo de livre consentimento esclarecido trazia assim, qualquer questão física, os pesquisadores estariam responsáveis por isso. Mas não, foi um momento em que elas se encontravam e se mobilizavam para se cuidarem, olharem para si mesmas. E aí, veja, foram 5 encontros que até hoje, ao encontrar as professoras ou ouvir relatos delas, elas acabam trazendo isso para a vida.
para a gente ver o quanto que é potente um estilo de pesquisa como esse e o quanto que as professoras, não é, precisam ser ouvidas. Então, a pesquisa-formação preza muito por isso, pela escuta. A nível teórico, eu desenvolvi a pesquisa-formação numa perspectiva multirreferencial, né? Tem teóricos que embasam essa perspectiva, que é Ardoin. Mais próximo da gente tem o professor Roberto Sidney Macedo e o seu grupo da UFBA, né? E a gente, inclusive o nosso grupo está ligado ao Formace da UFBA. Isso é um ponto também a ser ressaltado. Na perspectiva multirreferencial, não é que eu vou pegar vários teóricos e agrupar. Não, eu vou colocar teóricos que dialoguem. Então, teóricos que façam conexões, não é? Então, eu trabalhei a perspectiva multirreferencial, se norteando a partir de 4 teóricos. O primeiro é Martin Heidegger, que é um filósofo considerado o filósofo do cuidado, então, filósofo do século XX, que desenvolve, em especial no livro Ser e Tempo, né, o sentido de cuidado. Então, o sentido do ser. Então, para Heidegger, o sentido do ser é cuidar, tá? O filósofo brasileiro Leonardo Boff, em que ele traz uma perspectiva de cuidado a nível cosmológico, ou seja, que eu sou terra, que a terra sou eu, que nós juntos, né, podemos ver que nós somos uma integralidade. O terceiro teórico que a gente trabalhou foi Carl Roger, por conta da psicologia humanista. Então, por que não agregar Carl Roger, que tanto fala da compreensão da pessoa, da facilitação do processo, né, de grupo, e dessa perspectiva também de congruência, aceitação incondicional, né, e coerência diante da prática. E, por fim, o nosso grande patrono da educação, Paulo Freire. Então, eu trabalhei norteado, né, nessas perspectivas teóricas e em muitas outras que aqui não dá para pontuar, né? E aí, na pesquisa, formação, o primeiro momento da pesquisa-formação foi vivenciar as ações em grupo. Fiz também essa questão da descrição das informações, depois categorização, até chegar ao momento do consenso, né? E aí, assim, o consenso ele foi feito praticamente meio ano depois que a pesquisa-formação foi desenvolvida na escola. Por quê? Porque a gente intuía que se afastar um pouco e compreender o que aconteceu da experiência ia nos agregar muitas reflexões, ia fazer desvelar os sentidos, como a gente chama na fenomenologia. E aí, meio ano depois que a gente chega, a gente pergunta, né, às professoras sobre essas informações e tal, e muitas delas tomaram outros rumos na carreira, também graças ao processo de reflexão vivida na pesquisa-formação. Então, a gente ficou bem feliz, né, por elas estarem propagando nas práticas, em outra escola, realizando outras atividades, né? E ainda hoje, assim, encontro várias delas, das professoras, né? E elas, tipo, me cobram mesmo algumas coisas, como publicação de livro, como do guia, né? Porque o mestrado profissional tem também um diferencial, que você precisa apresentar algo que possa contribuir socialmente. E aí, no final, a gente elaborou um guia, né, relacionado a cuidado em educação, com o roteiro desses encontros. Quem sabe um dia a gente possa realizar aí a publicação e fazer a disseminação gratuita, que esse é o nossa grande meta e nosso grande ideal, né? Enquanto resultados, as professoras, elas relatam por quê? A pesquisa formação fenomenológica, tal e qual a gente pensa, né? A gente acaba sendo alguém
que fala o que o outro fala, né? Então, assim, a gente acaba desvelando esses sentidos e trazendo do grupo. As professoras falam assim que a escola ela se tornou um lugar diferente, né, ao pensar na perspectiva do cuidado. Inclusive, a escola colocou no projeto político-pedagógico como primeira meta o sentido de cuidar. Então, não olhar isso como algo separado. Agora eu vou cuidar, agora eu vou educar, mas que se complementaram. É tanto que dentro do educar e do cuidar surge o conceito do cuidar. E aí é preciso que a gente compreenda que não há coisas separadas, mas que acontece a todo momento. Marcelo falou aí, e tem muitos ainda a serem colhidos e compartilhados, isso mesmo. Então, tem muita coisa ainda a ser desvelada dessa experiência. E aí as professoras, elas relatam, né, que os encontros foram encontros que mobilizaram para o processo de transformação, assim como Yolanda fala também na pesquisa dela, elas também trouxeram isso, que se toda a formação levasse a uma perspectiva da reflexão para com a experiência, muita coisa talvez seria diferente, que as professoras elas se sentiram participantes do processo e por isso é que elas se implicaram. Então, que a formação também pudesse, né, agregar isso, além da perspectiva do cuidado, em que elas trazem assim, que começaram a partir de então a ficarem mais atentas, né, às sinalizações, tanto do corpo, quanto das relações, quanto do ambiente de trabalho. Então, a pesquisa ela vai para além de um simples bloco de papel, né? Várias folhas juntas e entregar para uma banca. A pesquisa-formação ela é muito isso, ela mobiliza para a vida. E aí, Yolanda, assim, trazendo o nosso conjunto de pesquisas, de formação, né? O que é que você, assim, compreende que se alinha uma pesquisa e outra? Claro que cada uma tem suas particularidades, mas o que é que você, assim, consegue observar de diálogo entre a pesquisa que você desenvolveu aí, Senhor do Bonfim, e a que foi aqui desenvolvida em Juazeiro? Então, tem vários aspectos aí que, sobretudo as participantes, né? Nós desenvolvemos pesquisas com professores da educação infantil, nós desenvolvemos uma pesquisa-formação, e aí, como eu falei anteriormente, cada um com a sua perspectiva, porque você vai para a questão mais da fenomenologia. Olha o meu desafio, eu vou para a questão mais da pedagogia, vamos dizer assim. E uma outra coisa também, é que eu não falei que também fizemos a validação. No final, no último encontro, nós também fizemos a validação. Então, a gente se encontra em vários momentos da nossa pesquisa e, assim, esse despertar reflexivo que se dá a partir dos diálogos, da abertura, da escuta, ela também está presente, né? E, sobretudo, o principal aspecto, que é o aspecto transformador, que a gente também consegue visualizar aí, não é, Clara? Quando você traz aí os teus resultados, e eu aqui refletindo sobre também o que as professoras colocam, né, como um momento transformador, como um momento ímpar, como elas colocaram, algumas colocaram na vida delas, né, de parar e olhar para si enquanto pessoa, né, e ver como essa pessoa está refletindo ali no profissional e que não se separa pessoa e profissional. Então, muitos encontros, muitos pontos nos ligam, né? Entrecruzam aí nos nossos processos de pesquisa, formação. Também você traz essa questão do cuidado e muito na perspectiva da fenomenologia, e eu trago a questão dos saberes, né? Dos saberes docentes, de construir, de refletir. E é tanto que as professoras vão desvelando saberes que elas mesmas dizem que eu pensei que eu não tinha, que eu não tivesse, né? Então, elas vão se dando conta, vão desvelando
reconstruindo, ressignificando outros saberes. Então, essa aventura pela pesquisa-formação traz lá a principal característica que eu acredito que é esse imbricamento aí na pesquisa, essa relação que não existe um distanciamento, né? E você deixa claro na tua fala, e no meu processo também não foi diferente, de que não existe um distanciamento entre o pesquisador mediador e os demais participantes. Estão todos ali envolvidos nesse processo, que é um processo de formar-se e transformar-se no decorrer do processo de desenvolvimento da pesquisa-formação. Então, eu vejo aí como também elas colocam esse potencial com metodologia de formação, Clara. E eu te digo uma coisa, quando eu vi ali o antes e depois de algumas experiências, como é interessante, não é? Quando você também, Dewey coloca como 3 características para a reconstrução da experiência, ele coloca a abertura de espírito, de todo o coração, né? O envolvimento de todo o coração e também a responsabilidade. Então, algumas colocaram também essa questão dessa abertura, dessa disponibilidade, que para esse processo transformador, apesar do processo ser desenvolvido nessa perspectiva, né? A pesquisa, a formação, tem muito disso, dessa disponibilidade, de estar aberto para. Então, essa questão da transformação e esse antes e depois de algumas experiências, eu trago aqui minha experiência no sentido de que eu não me proponho mais a desenvolver formações como eu realizava anteriormente. Né? Então, assim, isso foi acontecendo no decorrer da pesquisa-formação, que eu ia fazendo aquele movimento também reflexivo de como eu vinha desenvolvendo antes, mesmo sabendo que quando nós estamos num processo de mestrado, são muitas informações, nós temos que, em pouco tempo, dar conta de muitos conceitos, entrar em contato, reaprender a olhar, né, que é esse olhar científico. Quando você se afasta um pouco da pesquisa que você conclui, passa todo aquele processo, né, de finalização, e aí você vai se dando conta do quanto aquilo foi transformador para você também. E aí, esses dias, pensando, há uma repercussões de uma pesquisa-formação. Juntar o grupo novamente, fazer um convite, e aí pensei em convidar as professoras para pensarmos nesse momento dessas repercussões, saber por onde estão essas professoras, e aí rememorar alguns processos formativos e a repercussão dessa pesquisa-formação. Marcelo está aqui perguntando a você, Yolanda. Eu queria saber, depois de um certo tempo, né, de um distanciamento, o que foi mais difícil nesse processo de pesquisa-formação? O que você considera assim foi mais difícil nesse processo? O mais difícil, Marcelo, para mim, nesse processo inicial de pesquisa-formação, foi compreender esses princípios. Porque, como eu mencionei no início, é um espaço de escuta, né? De escuta sensível. Então, isso me mobilizou a ir buscar, a compreender esses princípios aí, de parar para escutar o outro, de compreender que nesse processo de escuta, né? Você escuta o outro, aprende com o outro. Então, o mais difícil para mim foi fazer aquelas leituras iniciais e aí me dar conta. Por quê? Porque eu vinha de um processo tanto vivenciado enquanto docente, desse outro tipo de formação em que não prioriza essa questão da escuta, do ser, da pessoa, não dá espaço, não cria condição para reflexão, não acolhe essas vozes, né? Não acolhe e não abre espaço. E aí foi muito difícil esse momento, o desafio maior foi a compreensão aí desses princípios da pesquisa-formação, onde coloca o pesquisador como participante desse processo também, não como aquele que está distante, que está ali para colher as informações e analisar os dados, mas aquele que está em processo de transformação junto com o outro. Então, o maior desafio foi esse.
Foi tanto que eu fui buscar aquele texto de Perelli, que eu não lembro como é o nome do título, me desculpe agora, o artigo, porque ela trazia esses desafios. E aí eu fui buscar o que elas trouxeram como desafio para a pesquisa-formação, essa questão da empatia, do envolvimento, da participação, né, da adesão do grupo, e aí elas foram colocando esses pontos. Eu digo, deixa eu pesquisar aqui, já que eu estou com dificuldade em conduzir esse processo, me colocar nessa compreensão de lugar de escuta e de conduzir. Era tanto que quando o Marcelo chegava com planejamento, porque tem que ter uma pauta, você tem que ter uma pauta, né? Planejar, mesmo que aquela pauta ela siga um outro caminho, né? Que sempre segue, porque você tem que deixar fluir a discussão que tem a ver com aquilo que você planejou. Ele dizia assim, cadê o lugar das pessoas de fala, cadê o espaço? Por quê? Porque era assim que eu desenvolvia. Então, o principal desafio foi esse, toda vez. Então, assim, vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, e aí você só se dá conta, de fato, desse potencial, você vai se dando conta, tendo consciência de si, de que você precisa rever algumas coisas, a tua postura enquanto profissional, pessoa, né? Você vai se posicionando, e há, sim, uma transformação de si, como traz a Josso, a partir da escuta de si do outro. Ah, sim, mas é um processo doloroso, sobretudo para nós. Eu penso que para quem já tem essa escuta especializada, que é alguém assim, da área da psicologia, que já tem ali uma escuta especializada, já uma formação nessa perspectiva, seja mais fácil, né? Esse processo de adesão. Não, né, Yolanda? Mas para nós, que estamos assim, não é que somos pedagogos, que estamos num sistema em que traz uma outra perspectiva de formação, esse processo não foi fácil, mas ele é possível. É possível quando você vai investindo, vai refletindo. E a grande questão da pesquisa-formação também é essa avaliação constante que você faz, né? Você vai fazendo avaliação com o grupo e essa avaliação que vai reorientando os encontros posteriores. Então, assim, é um movimento transformador. Desde o início, desde a própria desenvolvimento, a tua postura enquanto pesquisador, mediador, que está ali implicado, envolvido naquele processo também. Então, assim, falei muita coisa, mas o momento mais difícil foi esse. Foi quando eu me deparei que eu precisaria dar conta da pesquisa-formação e alguns conceitos que estão relacionados a ela. Tem muitas questões mais da subjetividade, aquelas leituras mais profundas, compreender inicialmente eu sou a nossa, né? Uma coisa interessante, Yolanda, que é a autopreparação, no caso, a autoformação. O pesquisador, né, quem se envolve com a pesquisa-formação, não é algo que vai lá para analisar, nem ser um investigador, né? Mas é algo que está junto, é alguém que está junto no processo. Então, a autoformação nos provoca. E quem, né, pretende vivenciar, ou quem já vivenciou, passa antes por um processo de autoformação. E eu acho que, inclusive a nível conceitual, como o Marcelo traz aí nos comentários, né? A nível conceitual, a nível pessoal, então é você descaracterizar, talvez, várias ideias que são com rigores mais duros, né? Porque a pesquisa-formação tem seus rigores, mas a busca que a gente faz, eu me coloco já no processo, né? A busca que a gente faz é da leveza, é de que aquele lugar, ele seja o lugar da escuta, o lugar da confiança, o lugar da construção, do diálogo, né? Da transformação, como tanto tu traz na tua fala. Para a gente já ir finalizando esse momento tão gostoso, tão potente, como mesmo aí Manu está trazendo, né, Lucinalva, eu iniciei colocando uma música chamada Pedagogia da Seca, que é do Roberto Malvese, Gogó, um cantor popular aqui de Juazeiro, né? Ele traz assim, depois vocês podem procurar aí na página do YouTube, Pedagogia da Seca. O sertão é sol, o sertão é luz, o sertão é som, o sertão seduz. O sertão é céu, o sertão é chão, sertão é povo, sertão de novo.
A seca castiga, mas também ensina. Há que se aprender a viver no clima. Como dizia aquele poeta, o Patati Bassaré do Sertão, nordestino sim, nordestinado não. Nordestino sim, nordestinado não. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera vida. A caatinga dorme, a caatinga não morre, há que se aprender com os mistérios da vida. Como dizia esse próprio poeta, é pelo avesso que se vê o sertão. É preciso olhar pelo coração, porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera vida. A pesquisa formação, eu acho que foi muito isso para a gente, não é, Yolanda? Em dados momentos castigou um pouco da gente estar com um chão incerto, mas nos possibilitou gerar vida. E aí, assim, você também pode agora fazer suas considerações. E desde já quero agradecer esse espaço, ter compartilhado esse momento com você. Eu agradeço a oportunidade, Clara. Eu separei aqui uma citação de Nóvoa, que é bastante pertinente para o momento. Ele diz o seguinte: a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaço de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente o papel de formador e de formando. Né? Aí a gente traz essa importância aí das trocas de experiências, dessas partilhas de saberes e dessa relação que a gente vai criando, e a gente está nesse espaço porque a gente acredita que é esse o tipo de formação que transforma as pessoas, né? Então, assim, a cada dia, é como você disse, não foi simples, é doloroso, é assim, mas é possível, é preciso um investimento, né? Uma abertura de espírito, abertura interior, né? Uma disponibilidade interna para... E quando você se afasta e você retoma ao trabalho, você se afasta do período de estudo e que você volta ao trabalho, você já não é a mesma pessoa, você já não é o mesmo profissional, porque você já não se identifica mais com aquela outra tipo, outras, vamos dizer, metodologias de formação que você desenvolvia antes. Então, você a cada dia tem certeza de que é preciso considerar a pessoa profissional e não apenas o profissional. Nós somos pessoas profissionais e como você bem iniciou trazendo as tuas características, e eu trago esse processo proporcionou em mim, tipo, vamos dizer assim, desvelar muitas coisas, muitos saberes, e essa questão dos projetos futuros, e vai dando clareza sobre aquilo que você acredita e aquilo que você se propõe a desenvolver, sobretudo em relação à formação de professores e à tua formação também. Então, gente, um forte abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui, não é? Essa live vai estar gravada também lá na página do Laboratório de Estudos e Práticas em Pesquisa e Formação do Sertão. E vocês podem também acompanhar essa página, tá bom? Um beijo, um abraço a todos vocês e vamos viver esse processo transformador de formação. Vamos um beijo, sim, obrigada a todos. Obrigada a todas pela atenção, por estarem aqui conosco. Foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês as nossas experiências, né? O antes e depois de algumas experiências. Até mais. Até, tchau. Tchau.